Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Eu venho te pedir agora, Senhor, que tu abençoe a vida do pastor Daniel, Senhor, e aquilo que tu já falaste para ele, Senhor, que tu, através da boca dele, possa transmitir para nós. No nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Vai colocar no pedestal. Pequenininho, né? Graças e paz, amados. Deixa eu baixar um pouquinho. É uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E uma honra, né? Essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco, né? Daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, daquilo que o Senhor tem falado às nossas vidas e que tem servido de edificação para nós. Amém, amados? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz a palavra de Deus. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez queremos nos dirigir a Ti em oração, para colocar, Senhor, mais uma vez nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, nesse momento especial de meditação na Tua palavra, Deus Santo, no nome do Senhor Jesus, me esconde por trás da cruz de Cristo, Senhor, que não sejam simplesmente minhas palavras, meus argumentos, ó Deus, que sejam apresentados ao Teu povo nesta noite, mas que o Senhor, por Sua grande misericórdia, possa estar falando através desse servo, ó Deus, este vaso de barro, Senhor, falho e pecador. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que a unção do Teu Espírito, Senhor, o Espírito que inspirou esta palavra, esteja presente de uma forma toda especial neste lugar. Ó Deus, levando a mensagem ao mais íntimo do nosso coração. E fala aquilo que nós precisamos, Senhor. Não aquilo que agrade aos nossos ouvidos, não aquilo que agrade, Senhor querido, aos nossos anseios humanos, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir, aquilo que nós estamos precisando aprender nesta noite. Que nenhum daqueles que, ó Deus, daqueles que entraram, ó Deus, por esta porta, possa, ó Deus, sair sem uma palavra de Deus no coração. Ó Deus, sem um momento de reflexão, ó Deus, e um ponto de mudança em suas vidas. Ó Deus, que não sejamos meros ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas que possamos permitir que a Tua palavra entre pelos nossos ouvidos e desça ao nosso coração, meu Pai,
e produza mudança. Mudança, ó Deus, no nosso comportamento, mudança, meu Deus, na nossa fé. Que possamos, ó Deus, nos tornar mais fortes, melhores cristãos, melhores adoradores, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema reconciliação. E eu queria usar como um pano de fundo dessa nossa reflexão nesta noite a história de Esaú e Jacó, que nós não vamos ler porque são 2 capítulos bastante longos, mas nós, à medida que estivermos meditando na palavra do Senhor, nós estaremos fazendo referência a essa história tão tocante, de esse evento tão tocante na vida de Esaú e de Jacó. Irmãos, quando nós contemplamos o mundo, nós percebemos uma tremenda harmonia. Quando você começa a estudar, a astronomia, quando você começa a estudar os dados que nós temos, o conhecimento que nós temos da ciência, nós ficamos impressionados como o mundo ele é harmônico, Uma pequena variação de distância, uma pequena variação de temperatura pode ocasionar verdadeiras catástrofes. E é impossível que um mundo tão harmônico, um mundo com tanto propósito bem definido, um mundo com uma estética bem definida, tenha vindo à existência sem a intervenção de uma mente inteligente e poderosa. Às vezes eu fico assim, impressionado como as próprias pessoas que se debruçam a estudar, o mundo em que nós vivemos, chegam também a negar a existência de Deus. Mas nós sabemos que não são todos os cientistas que negam a existência de Deus. São muitos os que reconhecem o design inteligente, que o mundo que nós temos aí, ele é tão perfeito, é tão complexo, que ele não pode ter vindo à tona com a mera explosão. E o que marca, amados, este mundo é a harmonia. Nós podemos dizer, diante dessa reflexão, que Deus é um Deus de harmonia. Amém? Repita comigo: Deus é um Deus de harmonia. Quando a harmonia é quebrada, amados, a gente sente um desconforto muito grande. Imaginem que os irmãos que estavam ministrando aqui, eles estivessem cantando num tom e o violão tocando em outro tom. Eu acho que as pessoas que menos entendem de música iriam perceber que alguma coisa estava errada, Mas quando os cantores os ministradores estão ministrando no mesmo tom que o violão está tocando, você percebe a harmonia. Há uma fluidez. Amém? O nosso Deus, amados, é um Deus de harmonia. E quando nós nos remetemos à vida, à história de Esaú e Jacó, nós vemos que o relacionamento daqueles 2 irmãos não era, desde o nascimento, um relacionamento harmônico. Diz que o Esaú ele nasceu primeiro, mas, de alguma maneira, não sei se lá dentro do ventre materno, o Jacó puxou Esaú pela perna, e tomou a frente. Mas mesmo assim, ele foi reputado, o Esaú, como o primogênito. E Jacó recebeu o nome justamente por causa dessa façanha. Já ali saindo do ventre da mãe, o camarada já era esperto, Já era um enrolão. E ele recebeu o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador.
porque ele estava querendo usurpar a posição de primogênito. E nós sabemos, nós que vivenciamos, ouvimos bastante estudos, né, bíblicos sobre a cultura judaica, a posição do filho primogênito na família era uma posição assim crucial. Era ele que recebia todas as bênçãos materiais e espirituais de seus pais. Eles que herdavam tudo e passava toda a responsabilidade da família para eles. E foi o que Jacó ele perseguiu durante toda a sua vida. Ele tinha ganas, ele tinha um desejo da primogenitura. Tanto é que em um determinado momento, quando Esaú estava voltando de uma caça mal sucedida, e Jacó, que tinha se dedicado ao pastoreio de ovelha, tinha preparado um cozido, né? Um prato de lentilha, um negócio muito cheiroso, muito gostoso. E Esaú não tinha conseguido uma caça, estava com fome e pediu ao seu irmão que lhe desse um prato de lentilha. E Jacó, naquele momento, aproveitou a situação para negociar o direito de primogenitura. Esaú, e a gente já vai traçando os perfis, né? Ele não levava muito em conta essa questão do direito de primogenitura, porque não eram só as bênçãos materiais que o primogênito recebia, eram as bênçãos espirituais também. Mas naquele momento, por um mero prato de lentilha, por uma mera oportunidade de saciar a sua necessidade material, Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura. E mais na frente, quando Isaac já estava próximo à sua morte, ele chamou seus filhos, né, para abençoá-los. E sua mãe Rebeca usou de um estratagema de tal forma que quem recebeu as bênçãos da primogenitura foi Jacó. Ela colocou, né, uma pele de ovelha ali nos braços não acho de bode, né? De ovelha seria, ele ia perceber, de bode, né? Ficou parecendo, porque Esaú era cabeludo e Jacó não era cabeludo. Botou a roupa de Esaú para que o seu pai achasse que realmente era Esaú, porque havia preferência, não é? Isaac amava Esaú. Ele desconfiou, mas mesmo assim ele disse: o cheiro é de Esaú, pela pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas és tu mesmo, meu filho? Sou eu. Então ele lançou sobre Jacó a bênção da primogenitura. E foi aí, amados, que selou aquela desavença entre irmãos, aquela quebra de harmonia. E Esaú estava só aguardando passar o luto da morte de seu pai para matar também Jacó. Mas essa intenção de Esaú foi descoberta. E a mãe de Jacó, dos dois filhos, disse: você vai fugir, você vai para a terra do meu irmão, né, dos seus parentes, porque Esaú quer matá-lo, só vai sossegar quando matá-lo. Então, irmãos, houve essa quebra de harmonia e ele fugiu. Estou dizendo toda essa história porque essa história de Esaú e Jacó, para mim, é uma ilustração da situação do ser humano em relação a Deus. Porque houve um determinado momento na história que houve essa quebra de harmonia entre a humanidade e Deus. E era necessário que essa harmonia fosse restaurada, assim como era necessário que a harmonia entre Esaú e Jacó fosse restaurada, amados. E é com base nessas informações que nós vamos refletir nessa questão da reconciliação. E eu percebo a reconciliação
em 3 aspectos, que eu coloquei aqui o nome bem bonito, né? A tríplice reconciliação, ou seja, tríplice de 3. E é uma reconciliação no sentido vertical, ou seja, é a reconciliação com Deus. Nós, seres humanos, independente de nossa raça, independente de nossa cultura, todos nós, seres humanos, estamos em rebelião contra Deus. E há necessidade dessa reconciliação. O problema é que o homem por si só, ele não pode se reconciliar com Deus. Como está escrito aqui no texto de 2 Coríntios, o texto que nós lemos, né? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, essa reconciliação vertical, essa reconciliação com Deus, começa pelo aspecto divino, porque Deus, o próprio Deus, ele tomou a iniciativa de criar as condições para que o homem se reconciliasse com Deus. Mas para que houvesse essa reconciliação do homem com Deus, era necessário que o pecado que o homem cometeu, a falha, a falta do homem para com Deus, ela fosse devidamente punida. Porque muita gente argumenta que Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não mata ninguém, Deus não pune ninguém, porque Deus é amor. Mas se nós ficarmos focando apenas esse aspecto de Deus amoroso, nós vamos estar prejudicando outro aspecto, né, que é o Deus que é justiça. Se Deus simplesmente não fizesse nada em relação ao ser humano, Deus não estava aplicando a sua justiça. A sua santidade, ela foi ferida ali no Jardim do Éden. E nós herdamos, de alguma forma, amados, nós não temos como explicar isso, mas nós herdamos essa tendência, essa inclinação pecaminosa, essa inclinação de nos distanciarmos de Deus. Existe uma luta que a gente não consegue explicar. O apóstolo Paulo, ele diz que vivenciava essa luta. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, ele estava sempre aqui e acolá fazendo. Por conta dessa natureza carnal, dessa natureza humana que nós temos. Essa herança adâmica que nós recebemos. Nós precisamos estar sempre vigiando. Porque aqui e acolá o velho homem, ele tenta se levantar e tenta assumir o controle de nossas vidas. Mas era necessário que houvesse uma punição. Porque senão Deus, um dos atributos de Deus é a justiça. E a justiça de Deus não estaria sendo satisfeita. E amados, quando algum crime é cometido em nossa sociedade, nós temos, o primeiro impulso que nós temos é que esse crime ele deve ser punido. Agora imagine uma pessoa matou outra e foi ao juiz, foi levado ao julgamento. E lá o juiz é muito bondoso, o juiz é muito amoroso e libera aquela pessoa. Todos aqueles que estiverem ali assistindo vão ficar revoltados, porque viu que o juiz não fez justiça. Mas aquele juiz é muito amoroso. Ele é amoroso, tudo bem, mas ele precisa aplicar a justiça. Assim é com Deus também. Porque que numa situação corriqueira nós exigimos que a justiça seja aplicada, que o criminoso seja punido, que ele pague pelo seu crime, e quando se trata no campo espiritual, nós queremos que Deus perdoe todo mundo. Faça vista grossa ao nosso pecado, ao pecado da humanidade. Não é assim que funciona. Mas aí Deus teria que exterminar a humanidade. Mas aí onde entra justamente o que está escrito lá em João 3,16, que todos nós sabemos de cor. Por causa do seu amor, ele enviou Jesus para receber sobre ele a punição que era para estar sobre você e sobre mim. Amém? Essa foi a iniciativa de Deus. Se ofereceu como sacrifício.
E na situação de Esaú e Jacó, também Deus, ele moveu as circunstâncias de forma favorável a Jacó. Deus tomou a iniciativa. Esaú e Jacó achavam que estavam agindo, a seu bel prazer, unicamente pelos seus impulsos. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Certa vez eu escutei uma mulher dizendo que Deus não faz um milagre para consertar um erro humano. Ela estava equivocada. Que Deus faz sim um milagre para consertar erros humanos. Amém? Muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos erros, mas Deus é um Deus que perdoa. O perdão em si já é um milagre. Davi foi perdoado, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. E um grande milagre que Deus fez foi ali na cruz do Calvário, começando com a própria encarnação do Verbo, que não tem como explicar cientificamente o que aconteceu. É um ato de fé. O Deus que trouxe à existência tudo, do nada, fazer com que uma criança seja gerada no ventre de uma mulher, é nada, é fichinha para ele. E Deus fez esse milagre para consertar o grande erro da humanidade, que foi o pecado contra ele. Mas tem um aspecto humano, amados. O aspecto humano é o aspecto do reconhecimento da pecaminosidade. Cada um de nós precisa reconhecer a sua pecaminosidade. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que acham que são boas demais para ir para os céus. Que elas não precisam de religião para ir para o céu. Realmente, não é a religião que leva para o céu, mas é a fé no Senhor Jesus. E geralmente essas pessoas que argumentam dessa forma não aceitam o sacrifício da cruz do Calvário. Jesus deixou bem claro: ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Amém? Foi lá na cruz do Calvário que Deus fez o grande milagre para consertar o erro humano. E é necessário que o homem olhe para a cruz do Calvário, reconheça que é pecador, reconheça e entenda que aquele sacrifício ali não foi um simples evento histórico. Aquele sacrifício ali na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, ele teve um efeito cósmico, teve um efeito na esfera espiritual tremendo. Aquele sacrifício ali na cruz do Calvário foi um sacrifício em que a justiça de Deus foi satisfeita. Ali na cruz do Calvário, Deus lançou sobre Jesus a culpa de todos nós. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 53, nós vemos como se o profeta estivesse assistindo todo aquele filme. Jesus levando a cruz até o Calvário e suportando sobre si toda a ira de Deus. A ponto de, em determinado momento, ele dizer: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se sentiu desamparado por causa de mim, por causa de você. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Amém? Que o apóstolo Paulo chegou a dizer que para os gregos essa mensagem é loucura, para os judeus é escândalo, que um homem morto em uma cruz, como um dos mais abjetos criminosos, seria a fonte de salvação para alguém. Mas aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar todo aquele que crê. Amém? Então o homem tem que reconhecer que é pecador, arrepender-se de seus pecados e buscar ao Senhor. O grande problema é isso, amados, que muitos de nós, inclusive que estamos na igreja, que nos acostumamos, muitos de nós nascemos, num contexto evangélico, vamos crescendo naquele contexto evangélico, mas não teve aquele
ponto, aquele momento de transformação, aquele momento de encontro com Deus, aquele momento em que o cara reconheceu: olha, eu sou pecador, tudo que eu mereço é um inferno. Tem muita gente na igreja que se acostumou com a religiosidade, com aquela rotina. É uma rotina sadia, né? A igreja se tornou, na verdade, um clube social. A pessoa não compreende a extensão da salvação. Está na igreja, mas não está salvo. Não se engane. Quando chegar aquele grande dia, a igreja vai ser arrebatada e muitos vão ficar, amados. Infelizmente, essa é a verdade, porque muitas vezes a gente acha que essa mensagem é só para aqueles que estão lá fora, só para aqueles que ainda não confessaram, não professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos estar constantemente lembrando dessas verdades, porque mesmo nos nossos bancos, tem pessoas que ainda não se reconciliaram com Deus, que não reconheceram que são pecadores. Nós estamos vivendo, amados, nesses últimos dias, uma realidade muito triste, uma realidade preocupante. A vida que os cristãos professos têm levado é uma vida totalmente diferente daquela que se espera de um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que teve uma experiência de transformação em algum ponto da sua vida, em algum momento da sua história. Muitas pessoas que estão nas igrejas, no mundo todo, têm uma vida dupla. Na igreja, você só vê ali aquela capa, né, de santidade, participa do louvor, toca, canta, prega, ensina a palavra, mas não tem uma vida em santidade, vive na prostituição. Hoje em dia, muitos jovens ditos evangélicos vivem uma vida idêntica e às vezes até pior do que aqueles jovens que nunca professaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Tem se proliferado no meio da igreja, né, aquela moda de ficar. Não se leva um namoro a sério, um namoro com a intenção de casar, um namoro com a intenção de conhecer a menina, de conhecer o menino e um dia constituir uma família. É um namoro carnal, um namoro que já tem contato sexual. Sai da igreja, vai para um motel, ou mesmo faz num carro. Isso, amados, é a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente. Aí muitas vezes a gente fica chocado, meu Deus, onde estão aqueles, né, aquele mover do teu espírito, Senhor, no meio da tua igreja? Porque a igreja está doente. A igreja precisa de um avivamento espiritual urgente. Precisa se arrepender dos seus pecados. Porque senão, nós vamos ter que lançar mão de estratégias para atrair as pessoas para a igreja. Porque não consegue atrair de uma forma espiritual. Porque a igreja está morta espiritualmente. É sério, amados, nós precisamos voltar para o Senhor. Então, essa é a reconciliação, o primeiro aspecto da reconciliação, é a reconciliação com Deus. Jacó, ele sempre se... Jacó, os irmãos quando começam a ler, se os irmãos forem ler a história de Jacó, vão ver que Jacó, sempre que orava a Deus, ele orava se referindo a Deus como Deus dos meus pais. Porque ele não tinha ainda tido aquele encontro com Deus dos seus pais. Porque ele não tinha ainda essa reconciliação vertical com Deus.
porque ele não tinha ainda essa relação com Deus, ele agia como agia. Porque quando a pessoa está reconciliada com Deus, ela tem uma transformação de vida. É impossível que uma pessoa que tenha comunhão com Deus permaneça no pecado. Ela pode até aqui e acolá vacilar, mas ela vai se sentir tão nojenta, ela vai se sentir tão abjeta, ela vai se sentir tão culpada que ela vai correr aos pés do Senhor e pedir perdão. Senhor, tem misericórdia. Mas o que nós temos visto, muitas pessoas que se declaram cristãs estão vivendo uma vida de pecado, estão brincando com Deus, brincando com a eternidade e com o seu futuro. Então, quando se há essa reconciliação com Deus, há um reflexo na vida da pessoa. A mudança. O Evangelho, ele gera mudança, amados. Não me venha dizer que é crente se você continua usando o mesmo palavreado, chamando palavrões, dizendo piadas picantes, piadas imorais. Tem que haver uma transformação de vida. Se houve esse contato vertical, se houve essa reconciliação vertical, vai haver transformação na vida da pessoa. E é o segundo aspecto da reconciliação, é a reconciliação consigo mesmo. Nós vimos que o nome Jacó significa enganador, usurpador. Imagina aquele nome, ele perseguia Jacó para onde ele fosse. É como se alguém tivesse recebido o nome de ladrão. Aí todas as pessoas se dirigiam: ei, ladrão, vem cá, ladrão, vem cá. Imagine o desgaste na personalidade dessa pessoa, no caráter dessa pessoa. Chegou um momento que o próprio Jacó, ele assumia aquilo mesmo, e ele era enrolão, do mesmo jeito que o tio era. Ele enganava, o tio enganava ele enganava o tio, e ficava nessa, né, esse cabo de guerra aí. Estava ali no DNA dele. Ele precisava de uma transformação, ele precisava de uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação com Deus aconteceu lá no Val de Jaboque, quando ele se viu ali, na iminência de ser morto pelo seu irmão, de ter suas esposas, seus filhos mortos pelo seu irmão, porque quando ele deixou seu irmão, deixou o irmão irado, o irmão magoado. E ele passou tudo que ele tinha na frente, e ele ficou sozinho. A palavra de Deus diz que ele ficou sozinho, lutando no Val de Jaboque. E amados, aqui, essa luta de Jacó, ela tem um simbolismo muito forte. Não é nem simbolismo, não. Porque o que estava acontecendo mesmo ali era uma transformação radical na vida de Jacó. A Bíblia diz que o anjo tocou a coxa de Jacó. E diz que Jacó nunca mais andou da mesma forma. Amém, amados? Porque quando Deus toca, quando Deus entra, quando Deus faz um trabalho na vida da pessoa, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai sentir nojo da vida que ela tinha. Então ele precisava dessa reconciliação consigo mesmo. Irmãos, muitos de nós ainda carregamos peso da culpa. Aquilo que nós cometemos no passado, muitas vezes vem à tona, com um dedão apontando no nosso nariz, dizendo que nós somos culpados. Mas se um dia você reconheceu o seu pecado, confessou ao Senhor e disse: Senhor, seja o Senhor da minha vida, receba-me como servo teu, receba-me como filho teu. A palavra de Deus diz que tudo que você praticou no passado foi perdoado. Amém? Você precisa se reconciliar com você mesmo. Deixe de ficar se acusando, porque Deus já lhe perdoou. Não dê ouvidos àqueles que lhe acusam, porque Deus já lhe perdoou. Você precisa se reconciliar com você mesmo. Amém? Então a reconciliação tem esses dois primeiros aspectos, amado: o vertical, que é a reconciliação com Deus. Ponto 0, que é a reconciliação consigo mesmo. Em terceiro lugar, é a reconciliação horizontal. O texto diz assim:
No versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, ele diz assim: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que ele diz isso, amados? Porque é o que eu já falei. Quando há uma reconciliação com Deus, você consegue se perdoar. As suas feridas que você sofreu ao longo da sua história, de tantas coisas erradas que você fez, vão ser saradas. E automaticamente vai haver também uma reconciliação vertical. Você vai se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então é impossível que uma pessoa que diz que um dia aceitou Jesus, que diz que sua vida foi transformada e continua odiando o próximo, não consegue falar com determinada pessoa. Eu não engulo determinada pessoa, eu não perdoo o que essa pessoa me fez, foi muito forte. Amado, se fosse assim, todo mundo poderia perdoar se tudo fosse muito simples. Mas você vai ver a essência verdadeira do cristão quando ele perdoa algo imperdoável, humanamente imperdoável. Pode ser humanamente imperdoável para você, mas Deus operando na sua vida, você vai estar transbordando tanto de amor que você não vai sentir dificuldade de perdoar. Amém? Uma falha simples, qualquer um perdoa. Mas quando é uma coisa grave, aí eu digo, se há uma reconciliação vertical, uma reconciliação com Deus, você vai estar em paz consigo mesmo e vai estar em paz com o seu próximo. Amém, amados? Então, quer dizer, essa é a palavra que para nós, nessa noite,